Aí vai ser o livro 3, tá? Lá na página 28. Livro 3, página 28, para a gente fazer a correção aí da tarefa. Então, vou compartilhar aqui com vocês o livro. Porque assim fica mais fácil de eu escrever no livro aí para vocês. Tá, então aí nessa primeira, né, a gente tem assim, a área do município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, é de 225 quilômetros quadrados. Ele já deu o valor da área. Represente a área desse município por meio de um quadrado. Aqui, ó, eu já coloquei um quadrado de mesma área. Então, a área aqui, ó, ele falou que é 225. Então, eu já coloquei, só porque eu preciso saber quanto que vale esse lado daqui, ó. Quanto que vale esse lado e quanto que vale esse lado aqui, ó. Eu sei que é um quadrado. Então, esses dois lados têm que ser o mesmo tamanho. Então, eu preciso saber que número que vai multiplicar por ele mesmo, que vai dar 225, ou seja, seria a raiz quadrada de 225. Você poderia estar tentando, por exemplo, 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11 é 121. 12 vezes 12, 144. Aí ia fazendo 3 vezes 3, 169. Ia fazendo até dar o número 225, que na verdade vai ser 15 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Então, ó, pronto, eu representei essa mesma área através de um quadrado, tá? Aí o lado aqui, ó, vale 15 quilômetros, né? Então, a resposta da primeira é desse jeito, tá? Aí vocês desenham um quadrado e colocam aí 15 de cada lado. Na número 18. Na número 18, eu até já desenhei aqui o triângulo, já deixei ele desenhado para ficar mais fácil. Ele perguntou assim, ó, a área de um triângulo de base igual a 20. Então, a base aqui, ó, a base é esse tamanho aqui, ó. Ele falou que a base igual a 20, tá? E ele falou que, metros quadrados quer dizer que é a área, tá? A área desse triângulo. A área aqui, no caso, tá falando que é 60, é como se fosse já a área aqui interna, né? É 60 metros quadrados. Ele quer saber quanto que vale essa altura aqui, ó. O valor dessa altura do triângulo. Na área de um triângulo, a gente sabe qual que é a forma da área do triângulo. Não é a base vezes a altura e dividido por 2. Aí a gente descobre o valor da área, né? A base aqui falou que é 20. Então, é 20 vezes o valor da altura. A letra não está muito boa, porque eu estou escrevendo aqui com o dedo, tá? 20 vezes a altura, né? Que eu não sei, dividido por 2. Mas ele deu o valor da área. Vale quanto? A área vale 60, tá vendo? Quando vi metros quadrados, é porque é o valor da área. Esse quadrado aqui, ó, representa a área. A área de um triângulo de base 20 é 60 metros quadrados. Então, isso aqui, ó, vale 60. Então, a gente tem que imaginar que número que vai multiplicar por 20, depois dividir por 2, tem que dar 60. Tá? Então, tem que pensar que número que seria esse. Para facilitar nosso pensamento, olha aqui, ó, eu posso pegar esse 20 e esse 2 aqui, ó, eu posso simplificar. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Ó, eu posso dividir tudo por 2, né? Que vai dar o quê? 10 aqui, ó, e 1, né? 20 dividido por 2 não é 10? Agora ficou fácil, né? Eu tenho que saber 10 vezes quanto, né? Que é a altura, tem que dar 60. Que número que vai multiplicar por 10 que vai dar 60? É a nossa altura. Aqui já tá fácil, né, gente? Qual número vezes 10 que dá 60? É 6, né? 10 vezes 6, 60. Então, nossa altura aqui, ó, ela vai ser 6, tá? Por enquanto, para vocês, a gente só tá tentando descobrir o valor do desconhecido, essa parte algébrica eu não vou passar para vocês agora, a gente vai ver muito no 7º ano, mas para vocês do 6º ano nem pode ficar vendo muito agora não. Mas aqui a gente já descobre o valor desconhecido, tá? Então aqui, ó, 20 dividido por 2 é 10, né? 10 vezes quanto que dá 60?
Ah, 10 vezes 6. Então, 6 é o valor da nossa altura, tá? Então, nesse caso aqui, teria que pensar para descobrir o valor do termo desconhecido. Número 19. Vamos ver se essa 19 a gente tem que pensar também. Vamos ver. Paulo quer comprar um estacionamento de área igual a 276 metros quadrados. Sabendo que cada carro ocupa a área de um retângulo de 5 metros de comprimento, eu vou colocar esse retângulo aqui, ó, de 5 metros de comprimento e 3 metros de largura. Aí ele perguntou, quantos carros que vai dar para ocupar nesse estacionamento? Então, a primeira coisa, eu tenho que saber quanto que um carro ocupa de espaço, né? Então, eu tenho que saber quanto que vale essa área desse retângulo aqui, ó, que é justamente a área que a vaga de um carro que ocupa, né, num estacionamento. Para mim descobrir essa área aqui, ó, é só multiplicar esses dois, né? A gente viu que a área de um retângulo é base vezes altura. Vou chamar A de área, tá? É base vezes altura. Então, é 5 vezes 3. E 5 vezes 3, vou colocar o pinguinho para simbolizar vezes, tá? E 5 vezes 3 vai dar 15, tá? Então, isso daqui, ó, 15 metros quadrados é quanto que um carro ocupa. E o estacionamento todinho tem 276 metros quadrados. Aí, ó, o carro cabe 15, né? É 15 metros quadrados. Para me saber quantos carros que cabem aqui dentro, eu tenho que fazer uma divisão, tá? Eu tenho que pegar esse 276, tá feia a letra, gente, novamente estou escrevendo com dedo. E eu tenho que dividir esse valor aqui, ó, por 15, que é a área que ocupa um carro, né, num estacionamento. Aí eu vou descobrir quantos carros que cabem aí nesse estacionamento. Fazendo essa divisão, vai dar um número com vírgula, tá? Dá aproximadamente 18,4. Como não existe 18 carros e um pedaço dele, né? Não tem como, né? Então, nesse caso, só cabe 18 carros, tá? Porque aí sobra um espacinho, mas não cabe um carro a mais, né? Então, nesse caso aqui, ó, vai caber 18 carros nesse estacionamento, tá? Vou escrever aqui carros. Nossa, tá muito ruim de escrever. Aí, tá? 18 carros é a resposta dessa questão. As perguntas, gente, depois eu olho, porque quando tá compartilhando aqui é difícil de ver, tá? Esse daqui eu já deixei aqui, porque esse de escrita, não tem conta, né? Falou assim, ó. A partir desse, para os itens, considere um quadrado. Então, imaginar um quadradinho, né, de 1 centímetro. A partir desse quadrado, podemos obter um novo quadrado de perímetro igual a 3 vezes o perímetro do quadrado anterior. Gente, quando eu estiver falando de proporcional, se o perímetro aumenta, né, o novo quadrado também vai aumentar, porque eles são proporcionais, a gente já viu isso. Se multiplicar por 3 o lado, o perímetro vai multiplicar por 3 também, tá? Então, aqui ele vai falar só isso, que é proporcional, ó. Como as medidas dos lados de um quadrado e seu perímetro são proporcionais, basta multiplicar por 3, né? Porque se eu multipliquei o perímetro aqui, ó, por 3, o lado também vai ser multiplicado por 3. É diferente de área. A área não tem essa regrinha, tá? A área, se dobrar o lado, a área dobra? Não, tá? Então, essa daqui, ó. Se dobrarmos a medida do lado de um quadrado, sua área dobra? Não. Só serve essa regrinha para perímetro. O perímetro, se o lado dobrar, o perímetro dobra. Agora, em relação à área, não, tá? Então, não, pois a medida dos lados ou do perímetro de um quadrado não é proporcional à área. A área não tem nada a ver com proporcional à questão de lado e de perímetro, não. Só mesmo a questão de lado e perímetro que são proporcionais, tá? A área não pode. Então, vocês anotem aí essa observação. Aí, quem não tem o livro, vai acompanhar comigo, tá? Essa página 29. Quem tem o livro, vai abrir aí, ó, na página 29 para a gente ver essa matéria, tá? Que é volume. A matéria que a gente vai ver agora vai ser volume, questão de medidas, né? Quando a gente falar de volume, lembra lá de uma piscina cheia de água, né? Ou de uma garrafa cheia de refrigerante, né? Tudo que lembra a parte de dentro. O volume, gente, ele é tridimensional.
Por que que ele é tridimensional? Porque ele vai ter aqui, ó, ele tem 3 dimensões. Cadê minha canetinha? Aqui, ó. Ele tem um comprimento, vendo? Ele tem altura e ele vai ter essa terceira dimensão aqui, ó, que é largura. Então, por isso que ele fala que ele é tridimensional. Um retângulo, ó, isso aqui é um retângulo, imaginando um retângulo, ele é bidimensional. Ele só tem base e altura. Quando a gente quer calcular a área dele, né, a gente só multiplica esses dois, né? Agora, quando ele é tridimensional, a gente não fala que é área, a gente fala que é volume, tá? Por quê? Porque ele vai ter 3 dimensões. Ele tem comprimento, tem altura e tem largura, né? Aqui tem um exemplo aqui embaixo, ó, de um cubo, né? Quem conhece o cubo mágico? Vocês vão, quem não conhece vai conhecer, que eu arrumei uma lembrancinha para vocês relacionado com isso, ó. Depois a gente vai fazer um desafio com ele mais na frente, é surpresa. Gente, vocês têm que ir lá pegar a lembrancinha de vocês, tá? Aí na escola, no dia lá que tá... Ô, tia, que dia pra ir pegar esse negócio? Tá escrito lá, eu não sei, acho que não sei se é dia 1º. Tá escrito lá o dia, vai ser bem legal, vocês têm que ir. Vai ser muito bom. Eu já encomendei a lembrancinha. Ô, tia, escrito aonde? Hã? Fala, Manuel, não entendi. Escrito aonde, tia? No WhatsApp. Acho que sexta-feira falou alguma coisa já, mas vai falar mais pra frente, porque é só mês que vem. Cubo mágico lá, não. Mês que vem que vai ser ainda, então eles vão falar, mas a gente já tá começando a falar que vai ter um dia que vocês vão ter que ir lá na escola e vai ser um dia bem legal, tá? Em comemoração ao Dia das Crianças. Tia, já sabe qual é o dia? Pois é. Ou seja, em comemoração ao meu aniversário, praticamente. Pois é, tá lá escrito e eu esqueci qual que é o dia que tá lá. Mas eles vão postar, vai ficar postando depois direto, porque como é mês que vem ainda, né? Então vai demorar um pouquinho, mas só avisando que vai ter uma surpresinha para vocês, tá? Aí aqui é um cubo. O que que significa o cubo? O cubo, gente, ele tem todos os lados do mesmo tamanho. As faces dele são quadradas, né? Que é o comprimento, a altura e a largura, é tudo do mesmo tamanho. Então, quando acontecer nesse formato, eu falo que é cubo. Esse aqui de cima já não é cubo, esse aqui eu chamo de paralelepípedo, né? Ele lembra retângulos, né? São formados por retângulos. Não tem o mesmo tamanho, né? Então tem o tamanho do comprimento, da altura e da largura. Quando a gente estiver trabalhando com volume, eu quiser saber quanto que vale esse volume, a gente vai ter que multiplicar essas 3 dimensões. Eu tenho que fazer a multiplicação do comprimento vezes a altura vezes a largura. Eu tenho que multiplicar 3 números. Então, volume, você multiplica 3. Área, você multiplica só 2, né? Base vezes altura. O volume, você tem que multiplicar 3. Base, altura, só que agora tem largura, né? Igual aqui, ó, nesse paralelepípedo. Eu quero saber o volume dele, ó. Eu vou ver quanto que ele tem aqui. Se ele não escrever o número, ele vai pôr assim em formato de quadradinho, ó. Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Então, aqui é 6, né? 6 de comprimento. A altura dele aqui, ó, 1, 2, 3. É 3 de altura. E a largura é esse aqui, ó. Quanto que é de largura, ó? 1, 2, 3. É 3 também. Então, para mim saber qual que é o volume desse paralelepípedo, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 3 vezes 3. Vai dar 54. Tá? Aqui, ó, ele até dividiu a base, né? Dividiu aqui, ó, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18. Por quê? Porque é 6 vezes 3, tem 18 cubinhos aqui, ó. Só que ainda vai subir aqui mais 3 camadas, né? Então tem que multiplicar por 3. Aí fica o valor que é 54. Então, volume, você vai multiplicar comprimento, altura e largura. 3 números, tá? Aí a gente descobre o valor do volume. Olha esse aqui, um cubo. Eu estiquei para a imagem ficar um pouco maior, mas esse aqui é um cubo, tá? Esse aqui quer dizer aresta, quer dizer o lado. O cubo tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, se eu falar que esse cubo tem lado igual a 3 e perguntar quanto que é o volume, o que você vai fazer? 3 vezes 3 vezes 3, tá? Porque todos têm o mesmo tamanho. Tá? Então, eu posso chamar isso aqui de lado ou de aresta, que é a mesma coisa. Então, é o comprimento,
vezes a altura e vezes a largura. Só porque o cubo, todos esses tamanhos são iguais. Então, por isso que vai ser 3 vezes 3 vezes 3 ou 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Aí, ó, um exemplo aqui, ó, dos dois para vocês verem. Nesse aqui de cima, qual que é o volume desse cubo? 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1, né? Então, o volume aqui, ó, é 1 metro cúbico, tá vendo, ó? A unidade de medida, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, cúbico. Quando é área, é metros quadrados. Quando é perímetro, é só metro, né? Agora, quando é volume, é tridimensional, a gente põe aqui o 3, tá? Metros cúbicos, tá vendo, ó? Põe o 3 lá em cima. Aqui, ó, nossa, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Aqui, se eu tiver aqui, ó, nesse aqui de baixo, ó, igual eu falei, ó, o comprimento é 6, 3 e 3. Então, como que vai ser o volume? 6 vezes 3 vezes 3. 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54. Então, esse aí é o volume, 54 metros cúbicos, tá? Então, essa é a nossa matéria de relação a cúbico. Aí, com essa matéria, a gente analisa o seguinte, você lembra que as unidades? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando era área, era quilômetro quadrado, metro quadrado, hectômetro quadrado, era quadrado, né? Agora, o volume, que é esse que a gente está aprendendo, é cúbico, né? Então, aqui, ó, é cúbico. Então, vai ser quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, vai ser tudo cúbico. Ah, então, depois eu faço esse passo a passo aí, ó. Aqui, ó, as unidades aí para vocês verem, ó. É o mesmo nome, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Mesma coisa. Só porque agora é cúbico. Ou seja, de uma casinha para o outro, eu vou multiplicar por 1 e 3 zeros, ó. Antes era só 2, né? Agora é 3, ou seja, bem maior. Então, ó, de hectômetro para decâmetro, quando for cúbico, é vezes 1000. Decâmetro para metros cúbicos, vezes 1000. E se for voltar? É a mesma coisa, só que é dividido, né? Então, aqui, ó, de decímetros cúbicos para metros cúbicos, eu vou dividir por 1000, tá vendo? 3 casas. Então, de uma casa para outra é 3 zeros. Então, daqui para cá é 3 zeros, mais 3 zeros aqui, ó, então vai ser 6 zeros. Então, a continha é um pouquinho maior, tá? Aqui tá falando, ó, aqui embaixo, ó, para vocês verem o que eu acabei de falar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Quilômetros para hectômetros, multiplica por 1000. Agora, se for o contrário, divide por 1000, tá? Esse para esse, multiplica por 1000 ou divide por 1000. E aquela questão, se for multiplicar e não tiver vírgula, é só acrescentar zero. Agora, se tiver vírgula, você tem que caminhar até sumir a vírgula e depois você acrescenta zero. Agora, na divisão, você vai com a vírgula para trás, tá? Tanto de casa que é. Eu vou mostrar aqui uns exemplos aqui para vocês, tá? Que vai ser esse exemplo aqui, mas antes, deixa eu voltar aqui no que eu tinha pulado. Antes, nessa aqui, ó, um exemplo aqui, ó, que tá aí no livro de vocês, tá? Esse exemplo aí tá no livro, é o passo a passo, tá assim, ó. Em uma construção, a argamassa produzida pelos operários é colocada em uma caçamba com a forma de um bloco retangular. Bloco retangular é um paralelepípedo, tá? De comprimento 5, 4 de largura e 2 de altura. Então, se ele perguntar o volume, o que você tem que fazer? Multiplicar essas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Foi isso que fez aqui, ó. Ele perguntou assim, ó, a argamassa transporta em carrinhos de mão que consegue transportar no máximo 0,05 metros cúbicos. Aqui no caso, depois ainda a gente tinha que dividir o volume por esse valor, tá? Então, aqui primeiro, qual a quantidade de viagem que ele vai precisar? Então, primeira coisa, eu preciso saber qual que é o volume disso aqui, ó. Então, 5 vezes 4 vezes 2, né? Que deu aqui, ó, 40. E depois, igual uma outra atividade que a gente teve ali que eu corrigi, né? Eu tenho que dividir, né, por esse carrinho de mão, né?
que ele ocupa 0,05 metros cúbicos. Você vai dividir, ó, 40 dividido por 0,05, que a resposta vai dar 800. Lembrar dessa divisão, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente relembrar como é que faz essa divisão, que tem gente aí que tem dificuldade aí nessa divisão. Então, eu vou sair aqui do compartilhamento, tá? Para a gente resolver essa divisão e para fazer esse exemplo aqui também, tá? Então, vamos voltar aqui. E deixa eu colocar no papelzinho aqui para vocês. Então, primeiro aqui, ó, relembrando essa divisão. Quando vocês forem fazer essa divisão aqui, ó, 40 dividido por 0,05, lembrar o seguinte: se o número aqui tem vírgula e 2 números, você tem que igualar as casas decimais, né? Que é um número inteiro, a vírgula é como se fosse aqui, né? Tem 2 números após a vírgula, então você tem que pôr 2 zeros, tá? Então é essa divisão. Aí, ó, você elimina a vírgula dos 2 e vê que número que ficou, ó. Aqui eu tenho 4.000. Então, é 4.000 dividido, aqui eu tenho 0,05, que é a mesma coisa que 5. Ou seja, 4.000 dividido por 5. 5 vezes 8 é 40. Sobrou 2 zeros aqui, ó, a gente põe eles aqui. Então, essa aqui é a resposta aí daquela questão, tá? Então, divisão com vírgula, lembrar desse detalhe. Aí, ó, a nossa matéria agora é volume, né? Então, agora é de 3 em 3. Mesmo jeito de fazer, só porque agora é de 3 em 3. Por isso que eu falei que é muito importante vocês saberem esses nomes aqui, ó. Porque, ó, a gente viu em perímetro, né? Em área e agora volume, tá? Termina aqui em volume. Volume é o último, tá, gente? É o que termina aqui, mas usando sempre as mesmas unidades de medida, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. No passo a passo aí de vocês, ó, tem esse primeiro exemplo aqui, ó. Ele quer 35 metros cúbicos para decímetro. Então, a gente tem que olhar aqui na tabelinha onde é que está o metro cúbico e onde que está o decímetro, para ver se multiplica ou divide, né? Então, aqui, ó, o metro está aqui e o decímetro está aqui, tá vendo? Ó, estou indo para a direita. Para a direita é multiplicação. Então, eu vou ter que pegar esse número aqui, ó, e multiplicar. Quantas casinhas que andou, ó? Só uma. Mas cada casa é vezes 1.000. Então, aqui, ó, eu tenho que pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 1.000. Então, essa é a continha que você vai fazer. É igual eu falei, na multiplicação, se não tiver vírgula, você só acrescenta 0. Então, essa resposta aqui, ó, vai ser o 35 com mais 3 zeros. 35.000 decímetros cúbicos. Essa é a resposta aí da transformação de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Olha esse outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, é de milímetros para decímetro. Vamos olhar na tabelinha. Tá aqui, ó. Milímetro para decímetro, ó. Aqui, ó, pulou uma casa, tá indo para trás. Então, se tá indo para trás, já é divisão. Aí vamos ver quantos zeros que eu vou dividir aqui, ó. Foi uma casa, 3 zeros. Mais uma casa, mais 3 zeros, ou seja, 6 zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter que fazer essa divisão aqui, ó. Lembrar que a divisão, a vírgula vai para trás. Então, eu vou escrever o número aqui, vou até escrever ele com a caneta aqui para ficar grande. 8, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem esse número aqui, ó, eu vou dividir. A vírgula, gente, quando não tem, ela tá bem aqui, ó, ela tá oculta, né? Aí eu tenho que voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, a gente vai pular para trás, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde que veio a vírgula? A vírgula veio para cá, ó, tá? Então, que número que ficou? 82,36. Os próximos números é 0. Quando for 0, o que eu sempre falo? Não precisa colocar, tá? Se os últimos números na parte decimal for 0, a gente não precisa pôr. Então, essa aqui é a resposta. 82,36 decímetros cúbicos. Tá? Então, tá aí a resposta aí daquela pergunta. Deixa eu ver aqui, que tem umas perguntas aqui no bate-papo.
A Catarina tá travando. Aí o dia eu não sei. Tá, então continuando aqui. Eu vou voltar lá no compartilhamento para mostrar a tarefa de vocês, tá? Peraí. A gente tinha parado nessa aqui, né? Gente, a tarefa de casa, quem tá seu livro? Ó, não é desculpa, tá? Porque tá toda a pergunta aí, ó, do que vocês vão ter que fazer em casa aí na tarefa de casa. Só ficar atento nesse primeiro exemplo aí, ó, tá? 0,0087 decâmetros mais 0,00. Quantos zero tem aí, gente? 1, 2, 3, 4, 5? 5, 0, né? Quilômetros cúbicos. Quem tá com o livro aí tá me ajudando a contar esses zeros. Menos 0,0008 hectômetros cúbicos. Ele quer, faça as operações dando a resposta em metros cúbicos. Quem está sem o livro, né, dá um print aí, depois vocês vão responder no caderno, que quando eu pedir a tarefa, vocês têm que mostrar também, tá? Então, deixa eu voltar aqui em vocês. Interromper, peraí. Aí, ó. Então, ele pediu em... Nossa, eu já apaguei. Eu tô sem o livro. Quem tá com o livro? Ele pediu foi em metros cúbicos? Ele pediu em... Oi. Metros? Não, tia. No enunciado, eu olhei aqui. Ele quer em metros cúbicos, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é transformar cada um desses aqui em metros cúbicos, para depois somar e depois diminuir. Você não pode fazer continha demais com unidade e medida diferente, tá? Então, ó, ele quer em metros cúbicos. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é transformar cada um desses em metros cúbicos. Então, ó, transformar esse primeiro, né? Essa aqui é a tarefa de casa, só mostrando o início para vocês terminarem em casa. Aqui, ó, tá em decâmetro. Ele quer todos em metros cúbicos. Ó, decâmetro tá aqui, metros cúbicos tá aqui, ó. Pulou uma casinha para a direita. Ou seja, tem que multiplicar esse valor por 1000. Então, ó, você vai multiplicar por 1000 essa daqui, ó. Lembrar que multiplicação, se não tiver vírgula, a gente põe 0. Se tiver vírgula, a gente vai caminhando com a vírgula para a direita, tá? Então, é essa continha que vocês vão ter que fazer, ó. Multiplicar por 1000, você vai pular 3 casinhas. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula vem para cá, ou seja, esse número aqui é 8,7. O segundo, então, você vai pegar 8,7 mais o segundo, ó, tá em quilômetro e ele quer em metros. Ó, quantas casinhas, ó? 3, 6, 9. Multiplicação, é 9 casinhas para a direita, ó. Tá aqui? Vamos contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só deu 7. Aí, acrescenta 0. Então, você tem que acrescentar 2 zeros aqui, ó. Então, vai ficar 1.200. E nessa daqui, ó, de hectômetro, né? Só para finalizar aqui, ó. Hectômetro tem que ser para metro. Ó, o hectômetro tá aqui, o metro tá aqui, ó. Quantas casinhas, ó? 3, 6. Então, ó, 6 casinhas para a direita. 1, 2, 3, 4. Só deu 4. Aí, o que você vai ter que fazer? Acrescenta 2 zeros, tá? Aí depois você soma os dois valores e depois diminui. Então, essa é a tarefa de casa aí de vocês, tá? Tarefa de casa, então vai ser essa página. Cadê onde que eu anotei a página? Agora eu perdi aqui. Não, sumiu minha página aqui. Caiu. Catarina, aí depois você vai ter que assistir aí o vídeo, tá? Gente, então, a tarefa de vocês aí, ó, para quem tá sem o livro, é só pegar na parte que eu parei lá, tá? E dar um pause e copia, vai ser a página 33, tá? Tarefa de casa, página 33. Responde no livro. Quem ainda não tem o livro, faz no caderno, põe o cabeçalho, gente, para ficar organizado, né? Porque quando chegar o livro, você já tem tudo certinho, organizado, e o aprendizado fica melhor também, tá? Chamadinha aqui para me ver quem está presente. Para encerrar a aula de hoje.
Liga o microfone rapidinho, para agilizar. Beatriz, Presente. Catarina, Presente. Emanuel, Presente. Isabelle, não. Ítalo, Presente. João Pedro. Então, João Pedro tá aí não, né? Aí ele desligou a câmera e sumiu. Vai ficar com falta. João Vitor, não. Luísa, Presente. Maria Lúcia, Presente. Maria Vitória, Presente. Nicole. Nicole não veio. Não veio para aula. Noemi, Presente. Vitor, Presente. Vitória. Presente. Ok, gente. Então, tchau para vocês. Até quarta-feira, quarta eu vou ler essa tarefa. Quem está sem o livro, igual eu falei, é só copiar, responder lá as atividades que eu postei lá. Dá um print e responde. Bye, bye, gente. Até quarta-feira.